Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa primeira aula dentro do módulo Fundamentos de Logística. E se você, quando ouve essa palavra logística, acredita que logística é só sobre caminhões aí rodando na estrada, ou um monte de caixas empilhadas no armazém, segura aí, porque nós vamos observar na nossa jornada que logística é muito mais do que simplesmente caminhões, estrada e transporte. Hoje, na realidade, nós vamos começar a desvendar, né, esse mundo, né, da logística, que sem exagero nenhum é o que move o planeta. Isso mesmo, porque tudo que você consome, usa, veste ou come passou por um processo logístico antes de chegar até você. Desde o celular, né, até aquele lanche que você pediu, né, pelo aplicativo, tudo passou por um processo logístico, né? E se a gente observa, então, tudo que a gente consome tem aí uma história de deslocamento, de planejamento, de organização. E por isso aqui, nós vamos hoje começar essa jornada, porque seja qual for a área que você queira seguir no futuro, administração, marketing, tecnologia, moda, saúde, ou até mesmo, né, se quiser abrir o seu próprio negócio, entender de logística vai te dar uma visão mais estratégica. É ela que faz, né, a logística que faz as coisas acontecerem no tempo certo, no lugar certo e com o menor custo possível. Sem logística, o mundo simplesmente para. Nada chega, nada sai, nada se produz, né? Então, imagine aí um dia, né, no ano, um dia no mês, um dia na semana, né, que não haja entregas. Imagine um dia aí sem combustível nos postos, sem comida no mercado. Seria o caos total. Então, nessa aula inicial, nós vamos não, né, nos aprofundar em planilhas, fórmulas complexas de deslocamento. Não. A ideia aqui, né, é descomplicar o que é a logística. Nós vamos entender o que é a logística de verdade. De onde ela veio, para onde ela vai, e como, né, ela está presente no nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente perceba. É como aprender aí enxergar uma rede invisível que conecta produtores, transportadores, né, vendedores e consumidores. Uma rede que você também faz parte, seja como cliente, seja como estudante ou como um futuro profissional. E não se preocupe se alguns termos soarem, parecerem novos, né? Como termos que a gente vai usar aqui, cadeia, né, de suprimentos, última milha, gestão de estoque. Esses termos, num primeiro momento, pode ser algo novo aí para você, mas aos poucos tudo vai fazer sentido. O importante é você já começar esse assunto, chegando aqui nesse nosso encontro, com a mente aberta, com aquela curiosidade de quem quer aprender como as coisas funcionam por trás das cortinas. Porque logística não é só uma matéria a mais no curso, é uma forma de pensar organizada, um jeito de resolver problemas reais do mundo real, né? Então, respira fundo, pega aí, né, o teu bloco de anotações, né, abre aí o teu caderno, né, porque a partir de agora, né, cada entrega que você receber, cada produto que você comprar, você vai enxergar, tenho certeza, com outros olhos.
Mas agora que fizemos, né, que fizemos esse pequeno aquecimento, vamos começar pela pergunta, né, que não quer calar. Afinal de contas, né, o que é logística? Bom, se a gente for pegar a definição formal dos livros, logística é o planejamento, a execução e o controle do fluxo de materiais, informações e recursos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Vou repetir. Se formos, né, pegar aí a definição formal dos livros, logística é o planejamento, a execução e o controle de fluxo de materiais, informações e recursos, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Mas calma, não precisa decorar isso agora. Nós vamos traduzir em algo que faça sentido no nosso cotidiano. Pensa assim, você já organizou uma festa ou um evento com os amigos? Você teve que pensar, né, em o que você, né, o que você precisaria comprar, onde comprar, quando comprar, como fazer tudo, né, chegar até o local, onde guardar, né, as coisas que você vai usar no evento, como distribuir, né, os objetos que você comprou para um evento, como distribuir esses objetos, né, ali no evento. Pois é, isso que eu estou te dizendo, esse fluxo, já é logística aplicada. É fazer com que tudo o que é necessário chegue no lugar certo, na hora certa, nas condições certas e sem gastar mais do que o necessário. É antecipar problemas, organizar processos e garantir que tudo funcione sem susto. Agora, vamos levar isso, né, tudo isso que eu estou falando, para o mundo dos negócios, né? Uma empresa, por exemplo, que fabrica tênis, né? Ela precisa da matéria-prima, né? Que é o material necessário para se fabricar aquele tênis, né? Então, como por exemplo, o couro, o solado, né? O cadarço, né? Então, nesse exemplo, imagine uma empresa de tênis que precisa de matéria-prima para fabricar esse tênis, que vem de fornecedores, muitas vezes fornecedores esses, de outros estados e até de outros países. Esse material tem que chegar na fábrica é, no dia e na quantidade combinado, senão a produção da fábrica de tênis pode parar. Só que não termina aí. Depois de pronto, o tênis ele precisa ser armazenado, né? E armazenado em um local seguro, organizado de forma, né, que seja fácil depois de encontrá-lo. Em seguida, esse tênis, né, depois de fabricado e armazenado, né, em seguida, esse tênis pode ser enviado aí para as lojas ou direto para o cliente que comprou online. E aí, né, tem o transporte, né? Esse tênis vai de que forma, né, até o seu destino? Esse tênis vai por caminhão, avião? Como garantir que não vai atrasar a entrega? Como rastrear onde o produto está? Tudo isso é logística em ação. Mas a logística não é só sobre coisas físicas. Ela também envolve fluxo de informações. Então, quando você, por exemplo, compra algo pela internet e recebe um código de rastreio, aquela informação, né, está sendo gerenciada, aquele código de rastreio está sendo gerenciado logisticamente. Quando, por exemplo, um supermercado repõe um produto, porque o sistema avisou que o estoque daquele produto estava baixo. Isso tem a ver com logística.
Quando uma farmácia recebe, por exemplo, uma vacina que precisa ficar numa temperatura controlada, desde o laboratório até a geladeira, né, ali daquela farmácia. É a logística, né, em ação. Então, o objetivo final, né, de toda essa dança, né, é simples, mas poderoso. Entregar o produto certo, no lugar certo, no tempo certo e no custo certo. Parece óbvio, mas é um desafio gigantesco. É equilibrar qualidade, velocidade e economia. E fazer isso milhares de vezes por dia em escala global. Então, resumindo, logística é a ciência e a arte de fazer as coisas acontecerem de maneira organizada, eficiente e previsível. É pensar à frente, é conectar pontos, resolver imprevistos, né? E no final, garantir que quem está esperando algo receba exatamente o que precisa e quando precisa. E o mais legal, você já faz parte também desse sistema, seja como consumidor ou mesmo como alguém que um dia vai gerenciar ou melhorar esses processos. É, bom, entendido então esse conceito, né, do que é logística, vamos agora dar uma viajada no tempo, né, para ver como tudo isso começou. Né? Por quê? É, a logística ela não surgiu do nada com a Amazon, por exemplo. É, a logística ela não surgiu do nada com, né, os atuais drones entregadores de mercadorias. Né? A logística, na realidade, ela tem uma história longa, cheia de reviravoltas, né? E entender essa evolução é como ver é como ver a humanidade se organizando cada vez melhor. Então, vamos entrar aí numa máquina do tempo, né, e fazer algumas paradas estratégicas para entender, né, a evolução histórica da logística. Então, vamos começar aqui, né, uma viagem no tempo, né, com algumas paradas estratégicas nessa linha do tempo. E a primeira parada, né, é, né, na antiguidade. Né? A primeira parada aí nessa linha do tempo histórica é a antiguidade, né? Com a logística militar. Isso mesmo, logística militar, lá na antiguidade. Tudo começou na guerra, tá? Os exércitos antigos, como os romanos, já precisavam mover tropas, armas, comida e suprimentos por longas distâncias. Né? Eles criavam rotas, armazenavam comidas em depósitos, né, estrategicamente posicionados e garantiam que os soldados tivessem o que precisavam na hora do combate. Se o exército ficava sem comida no meio de uma batalha, era game over. Então, planejamento logístico já era uma questão, já na antiguidade, de vida ou morte. A palavra logística, né, inclusive, tem origem militar. Né? Ela vem do grego logistikos. Essa palavra logística vem do grego logísticos, que se refere à arte de calcular e planejar. Né? Então, já dá para ver que desde cedo, desde muito cedo, né, a ideia era pensar antes e agir depois. E nessa nossa linha do tempo, nós temos aí um segundo ponto interessante, uma segunda parada cronológica, que é, né, no período da Revolução Industrial, né, no período da Revolução Industrial, com os trens, né, com os trens, com as fábricas, né, e com a produção em massa, né. Pulando aí alguns séculos, né, depois dessa linha aí, né,
desse ponto na linha do tempo que foi a antiguidade, pulando alguns séculos, nós chegamos agora, nessa evolução histórica, então, no ano de 1700, entre 1700 e 1800, com a Revolução Industrial. De repente, as coisas começaram a ser produzidas em larga escala nas fábricas. E aí surgiu um novo problema. Como levar toda essa produção até as cidades, né, ou mesmo até os mercados distantes? Aí entraram em cena os trens e as ferrovias. Pela primeira vez, era possível transportar grandes volumes de mercadorias de forma mais rápida e barata. A logística deixou de ser só a logística militar e virou um braço essencial da indústria. Né? Por quê? Porque era preciso organizar a chegada de matéria-prima, né, nas fábricas e também organizar a saída dos produtos prontos, né, dessas fábricas aí, né, da Revolução Industrial. E aí começou a nascer a ideia de cadeia. Cadeia, entenda, tá? Elo. Tá? Então, foi nessa época que começou a nascer a ideia de cadeia, né? Onde um elo, né, depende do outro. Né? Então, um processo depende do outro. Olha como foi evoluindo a coisa. Então, nessa evolução histórica da logística, tudo começou na antiguidade, então, né, com a logística militar. É, isso foi começando, a questão da logística começou a ser aprimorada, então, depois de um certo tempo, na Revolução Industrial. E aí, no século passado, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, as empresas perceberam que a logística poderia ser uma vantagem competitiva. Então, depois passando aí, a Revolução Industrial, depois, né, da Segunda Guerra Mundial, as empresas elas perceberam então que a logística poderia ser uma vantagem competitiva. Né? Então, o que, que as empresas, né, perceberam? Que se conseguissem entregar mais rápido e mais barato que o concorrente, elas ganhavam o cliente. E aí surgiram os primeiros sistemas de gestão de estoque. E nessa época também os caminhões eles se popularizaram. E também começaram a surgir os containers, que acabou revolucionando, acabou revolucionando também o transporte, marítimo, barateando o comércio global. Nesse período, então, que as empresas perceberam que a logística poderia ser uma vantagem competitiva, o foco, empresarial, com esse olhar, um pouco mais antenado na logística, o foco empresarial era cortar custos, eliminar desperdícios e ser eficiente. E aí a logística, acabou se tornando uma ciência administrativa, com fórmulas, cálculos e muito planejamento. E dentro dessa evolução histórica da logística, para você entender da onde que tudo começou, aonde, tudo começou, chegamos então aos dias de hoje. Agora a logística é high-tech, conectada e super rápida. O e-commerce explodiu, as vendas pela internet explodiram, e viu-se, então, com essa explosão do e-commerce, observou-se um último desafio, que o pessoal tinha, aliás, tem até hoje, o último desafio aí da evolução da logística, que era, agora já, nos dias atuais, o desafio era a entrega direta na casa do cliente.
né? E essa entrega, ela precisaria ser ágil, rápido e rastreável. Né? E aí, dentro dessa evolução, apareceram também, né, junto com a evolução da logística e a evolução do e-commerce, né? Então, o e-commerce ajudou, né, a impulsionar, né, a logística, né, para o mundo high-tech. Junto aí com os e-commerces, surgiram também os marketplaces, né, que são aqueles sites, né, que reúnem vários vendedores. Né? Com o e-commerce, né, surgiu também os aplicativos, né, de entrega. É, e hoje, inclusive, graças a essa evolução, então o e-commerce acabou impulsionando a evolução da logística. Hoje, né, nós temos até drones e robôs entregadores já sendo testados. Então, com a tecnologia, agora no século XXI, houve aí, né, um impulsionamento, né, e o aperfeiçoamento da logística. Né? E um outro detalhe, a digitalização, né, a digitalização tecnológica permitiu, né, que as entregas, né, o transporte, pudesse ser rastreado, pudesse ser monitorado em tempo real. Então, hoje, o consumidor, ele consegue saber exatamente onde está, né, o seu pedido. Você consegue até, nos aplicativos hoje de entrega, né, observar se o motorista, o entregador está, né, chegando, se está próximo, né, do local. Mas com essa evolução, começou-se também, né, eh, a ter uma preocupação, né, com a sustentabilidade. Porque houve uma evolução tecnológica, a logística, né, ela foi impulsionada também a evoluir nesse universo tecnológico, e aí criou-se então um outro desafio, que também se conecta à logística, que é, né, a sustentabilidade. Como fazer a logística, né, dos produtos, como fazer, né, toda essa cadeia de suprimentos, né, serem sustentáveis, né, como fazer tudo ser transportado, tudo ser entregue com menos poluição, com menos lixo, né, usando aí embalagens recicláveis, né? Então, com essa evolução da logística, começou-se também a ter uma preocupação maior com a sustentabilidade. Por quê? Haja vista que hoje, o consumo é maior, né? E o consumo sendo maior, há mais, né, necessidade de matérias-primas, transporte, locomoção desses produtos, né? São os aplicativos aí, né, que de entregas ou mesmo, né, de transporte. Tudo isso começou a trazer um impacto no meio ambiente. E aí houve-se a necessidade, porque o consumidor também hoje é mais exigente, que todo o processo de logística fosse revisto, fosse analisado, para que ele pudesse ser mais sustentável, né? Para poluir menos, né? Para ter menos impacto no meio ambiente. Então, dentro dessa evolução histórica aí, né, você viu que a logística ela está presente, né, desde a organização das tropas romanas, né, desde a é, é, organização, né, dos exércitos aí, da logística militar, até, né, os dias atuais, onde a gente acaba hoje comprando aí com um único clique no celular. Né? E um detalhe, a logística, esse processo, né, logístico, não para de mudar, não para de evoluir. Por quê? Porque o mercado evolui, as pessoas evoluem, e a logística acaba também tendo que evoluir. Mas
Agora que nós entendemos, então, de onde vem a logística, né, e como ela se transformou, né, desde a época militar até os dias de hoje, né, é importante também que a gente entenda, né, para onde ela vai, né? Qual que é o futuro dessa área de logística? Qual que é o futuro dos processos aí, né, logísticos? Bom, em outras palavras, é importante, né, que todo gestor, né, principalmente o gestor logístico, né, é importante que toda empresa, todo o sistema, né, de transporte, tá, consiga, na realidade, atingir aí três pontos fundamentais para uma logística eficaz. Então, onde a logística quer chegar, né, em que pontos, em que elementos nós precisamos e a empresa precisa se atentar dentro dessa evolução, né, de mundo, dentro dessa evolução das empresas, né? E aí nós, como profissionais, como gestores, gestoras, gestor de logística, né, enfim, nós precisamos, né, entender aonde a logística quer chegar, né? Ou aonde ela precisa chegar para que ela seja realmente eficiente e eficaz nos tempos atuais. Agora, então, nós vamos ver o que a gente chama de tríade de logística. Tá? A tríade de logística, que seria custo, tempo e qualidade, são os três pilares da logística moderna. Ok? Então, custo, tempo e qualidade, né, são os três pilares da logística moderna que não para de evoluir. E se um desses três pilares, né, falha, tudo desequilibra, né, acaba desequilibrando. Então vamos entender aí quais os pilares, então, os elementos, né, da logística atual, da logística moderna. Primeiro pilar é a busca pela eficiência financeira, que tem a ver com custo. Tá? O primeiro objetivo, e talvez mais óbvio, é controlar e reduzir custos no processo logístico. Né? Logística custa dinheiro. A logística, o transporte, o armazenamento de coisas custa dinheiro. Tem o caminhão, né? Tem o combustível do caminhão, o salário do motorista, o aluguel do armazém, a energia, né, às vezes para resfriar algum produto no container, né, o seguro da carga, né, o seguro contra roubo, tem a embalagem, a lista é longa. Então, o desafio da logística moderna é fazer tudo isso gastando o mínimo possível, sem prejudicar o serviço. Né? Por quê? De que adianta baratear também a entrega se vai demorar um mês, 2 meses, né, para o produto chegar e ainda o produto chegar quebrado? Então, o desafio aqui é diminuir custo, né? Então, um elemento importante da logística moderna é diminuir custos sem perder qualidade. Então, a gestão de custos, a gestão de custos logístico é um jogo de equilíbrio. É, usar os administradores, né, saberem usar o transporte adequado, otimizar aí, né, as rotas para o caminhão não rodar vazio, é negociar os melhores preços com os fornecedores, é reduzir as perdas, né, de produto, né, tudo para que o preço final do produto não fique inflacionado, né, por causa do transporte e armazenamento. Então, um dos pilares, um dos elementos importantes hoje da logística, que é uma preocupação das empresas, e elas precisam sim se preocupar com isso, é justamente, né, essa questão do custo. Diminuir, buscar sempre diminuir custos,
sem diminuir a qualidade do serviço. É isso que as empresas precisam buscar, né, para ter aí um sistema de logística realmente moderno. Só que um outro elemento fundamental também para a logística é o tempo, né? O segundo pilar aí da logística moderna, né? O segundo pilar é o tempo. Por quê? No mundo de hoje, ninguém quer esperar. Quando você compra algo, você quer receber rápido. Seja lá um hambúrguer ou até mesmo um smartphone novo, né? Por isso, a logística ela trabalha para encurtar, diminuir os prazos de entrega e cumprir horários. E isso envolve planejar os caminhos, né? Planejar as rotas, né? Até mesmo para evitar trânsito, ter estoque estrategicamente, né, posicionados perto, próximo dos clientes, usar transportes, meios de transporte mais velozes quando necessário e ter processos ágeis de separação de mercadoria e expedição, né, e envio de mercadoria. O tempo de ciclo, né, o tempo de ciclo, né, dentro da logística é fundamental. O que é o tempo de ciclo? É o período entre o pedido e a entrega. Então, dentro da logística, o período entre o pedido do produto e a entrega desse produto é chamado de ciclo, né? Então, o tempo de ciclo, o tempo, né, entre o pedido e a entrega, né, é algo que precisa ser extremamente acompanhado, né? Por quê? Porque tempo para a logística é importante, né? Porque dentro desse processo logístico, a empresa que se destaca mais é aquela que entrega mais rápido, é aquela que entrega com mais eficiência. Então, veja, dentro aí, né, da evolução da logística, chegamos nos dias de hoje e observamos que a logística moderna, ela precisa de três elementos, de três pilares. Falei para você do custo, então as empresas precisam se atentar aos custos de logística para o produto não sair muito caro para o consumidor. Ela tem que se atentar, né, e fazer uma boa administração do tempo, né, do ciclo do tempo, que é o período entre o pedido da mercadoria e a entrega, né? E por último, tá? Por último, mas não menos importante, né? Há também de se ter a preocupação, né, com a entrega perfeita, com a qualidade, né? Porque do que adianta, né, é importante que se tem aí preocupação com a qualidade da entrega, né? Porque do que adianta, né, o transporte sair barato, né? Mas se o produto chega amassado, se o produto chega aberto, se o produto para o consumidor chega errado ou estragado. Então, a logística moderna é um dos pilares também fundamentais para que ela funcione é a qualidade. O objetivo, né, da qualidade na logística é garantir que o produto chegue intacto, no local correto, na quantidade certo, né, na quantidade certa e conforme o que foi combinado na hora da compra. E isso vai envolver cuidados com embalagens que precisam ser protegidas, né, contra impacto e mesmo serem protegidas contra a umidade, né? Chegar, né, uma entrega de qualidade envolve também o manuseio adequado, né? Não se pode, né, jogar as caixas, né? Qualidade envolve controle de temperatura, no caso, por exemplo, de alimentos e medicamentos, né? Logística de qualidade envolve a precisão no processamento do pedido, né? Há de se ter um processamento de pedidos automatizados, né? Para que não, né, a empresa não envie produtos errados. Então, qualidade é fundamental para a logística, né? E a qualidade também
está presente no que se refere à experiência do cliente. A qualidade se conecta com a experiência do cliente, né? Imagina só, um entregador educado, né? Um aviso, né, por SMS, uma embalagem fácil de abrir, tudo isso, né, dá uma percepção de valor maior, né, daquela marca ou daquela empresa quando o cliente recebe, né, a mercadoria dele, né, dentro de padrões de qualidade, né, que possam satisfazê-lo. Então, a preocupação também com a qualidade se conecta aí a um dos pilares dessa nova logística, dessa logística atual. Agora, como que esses três pilares, né, como esses três elementos custo, tempo, qualidade, como eles se relacionam. Veja, às vezes, na realidade, tá? Esses três elementos podem até entrar em conflito, né? Mas como eles se relacionam? Veja bem, para ser mais rápido, né? Para ser mais rápido, talvez, né, há a necessidade de se usar um transporte mais caro. Para ter mais qualidade nas embalagens, às vezes o custo pode subir. Então, a arte da logística, na realidade, está em equilibrar esses três elementos. Né? A arte da logística está em equilibrar esses três pilares, esses três elementos, de acordo com as necessidades do negócio e do cliente. Então, por exemplo, um órgão, né? Às vezes alguém precisa, aí o hospital precisa receber um órgão, né, porque tem ali algum paciente, né, que precisa de um transplante. Né? Opa, num momento desse, né, o mais importante dentro do processo logístico é o órgão que vai ser transplantado chegar o mais rápido possível, mesmo que, né, vá custar mais caro o transporte, às vezes vai ter que ir de avião. Então veja, nem sempre esses três pilares, tá? Eles caminham juntos. Nem sempre esses três elementos caminham juntos, né? Porém, o ideal é buscar o equilíbrio. Dependendo do meu produto, dependendo da necessidade do cliente, às vezes o transporte vai custar mais caro, mas em compensação, né, vai ser entregue mais rápido. Então, se é uma necessidade do cliente, né, não há problema, então, o transporte custar mais caro. Por quê? Porque o cliente, ele quer aquele produto num tempo menor. É mais ou menos assim. Às vezes a gente vai comprar alguma coisa no site, não sei se já aconteceu isso com você. A gente vai comprar alguma coisa no site, tá lá, prazo de entrega. Se você quiser uma entrega normal, né, lá no site vai aparecer entrega até 7 dias. Né? Entrega até 7 dias, R$ 7. E aí tem uma outra opção. Às vezes tem uma opção, entrega em até 2 dias, R$ 20. Né? Opa, espera lá. Se o cliente, né, quer o produto mais rápido, então ele paga mais caro pelo transporte. Né? Eu sei que dentro do processo logístico, foi o que eu te falei, existem três elementos, três pilares, né, que influenciam no processo de logística, né, e esses três pilares aí, eles precisam de um certo cuidado para que o processo de logística funcione da melhor forma possível. Né? Eu sei que eu te falei agora há pouco que um dos desafios da logística é diminuir o custo do transporte. Mas às vezes, né, o que o meu cliente quer, é foco no tempo de entrega. Né? Então, num caso desse, o custo do transporte, né, não vai, né, prejudicar o processo logístico, porque o meu cliente ele quer pagar mais caro, igual o exemplo que eu dei no site, né? O meu cliente quer pagar mais caro para ter aquele produto mais rápido.
É a mesma história. Às vezes, né, o cliente ele quer pagar mais barato e aí ele pode esperar mais. Ele até se coloca, né, nessa posição de esperar mais. E está tudo certo. Então, a preocupação para um cliente que às vezes quer esperar mais é o custo. É. E aí não vou ter, então, problema, né, com o tempo. Posso demorar um pouco mais, a empresa pode demorar um pouco mais para entregar aquela mercadoria. Assim, dominar esses três elementos, dominar, né, essa tríade da logística, né, dominar esses três pilares aí da logística é uma arte, é uma arte. Né? Esse processo logístico, né, ele é um pouco complexo, né, mas é super, né, interessante. Né? Ele é interessante por quê? Porque é o que movimenta as empresas, é o que movimenta aí os mercados. E por mais desafiador que seja, o setor de logística, para pensar, ele emprega muitas pessoas no Brasil e no mundo. Então, é uma área, assim, com várias oportunidades também de trabalho. De trabalho. Mas depois, então, de entender aí a história, os objetivos da logística, né, os pilares, né, de uma logística eficiente e eficaz, como que isso se encaixa na nossa vida? É, vamos trazer um pouco para o nosso dia a dia para ficar até mais interessante, né? Porque a logística não é uma coisa distante, né, de nós, né? Não é algo, né, somente para grandes empresas, né? Ela está literalmente no nosso dia a dia, no nosso celular, na nossa rua, né? Então, eu vou fazer junto com você, né, um exercício de olhar ao redor e identificar a logística, os processos logísticos em ação, né? Vamos começar observando o nosso dia a dia, como que a logística está presente em tudo, né? A começar pelo mais óbvio, né? Quando a gente entra no aplicativo, escolhe um produto e clica em comprar, né? E aí, em alguns dias, ou às vezes até em horas, né, a mercadoria está ali na nossa porta. E não é mágica, é logística pura. Porque por trás daquele clique no aplicativo, começa uma sequência complexa e bem orquestrada, né? Desde o registro do pedido no sistema, né, até, né, chegar, né, ao armazém, né, que vai, né, despachar aquela mercadoria. Então imagina só, olha o que é o processo logístico. Né? Num simples clique ali no aplicativo que você compra algo, tem toda uma cadeia de processos, de pessoas, de elementos por trás para fazer aí, né, o teu produto que você comprou chegar na portinha da sua casa. Quando a gente vê, por exemplo, a gente vai lá no mercado, né, as gôndolas, as prateleiras, né, estão cheias, né, opa, existe um processo logístico, coisa do nosso dia a dia, né? Existe um processo logístico, né, por trás, né, que é o, que está ligado, né, no caso do supermercado, está ligado ao reabastecimento, né? Tem sistemas no mercado que monitoram as vendas em tempo real, porque quando o estoque, né, está diminuindo, já é feito, né, de forma automática um pedido. Olha que coisa louca. Muitos mercados, né? Você vai lá no supermercado comprar algo, passou a mercadoria ali no caixa, né? Existe um sistema tecnológico, né, que vai registrando quais mercadorias, né, estão sendo passadas. Isso é interligado a um outro sistema de estoque, e esse sistema de estoque é conectado ao fornecedor, né, que quando, né, um produto que está sendo vendido lá na ponta é vendido em grande quantidade, o sistema já monitora, vê que aquele produto está acabando no estoque, o próprio sistema faz aí, né, um pedido para o fornecedor,
E o fornecedor faz todo, né, o processo para essa mercadoria chegar novamente ao mercado, né, e reabastecer. Logística pura. Né? Outro exemplo de logística no nosso dia a dia é o nosso transporte público, né? O transporte público envolve logística, mas não é uma logística que está envolvendo produtos, né? E sim fluxo de pessoas. Né? Então, o ônibus que às vezes a gente pega para o trabalho, ele segue uma jornada, ele segue uma rota planejada, com horários definidos, com paradas estratégicas. Né? Tudo aquilo foi planejado. Né? Tudo isso é monitorado, é a logística em ação. Né? E um outro exemplo da logística no nosso dia a dia é a entrega ainda das correspondências. Eu sei que nós estamos aí na era do e-mail, do WhatsApp, né? Mas ainda recebemos cartas, recebemos documentos impressos, né? E os Correios, por exemplo, são uma das instituições logísticas mais antigas, né, do mundo. Né? Então há uma necessidade, imagina todo o processo para chegar uma correspondência na casa da gente ou na empresa. Né? É muita coisa acontecendo que precisa ser planejado. Então, pensa aí, né, no seu dia a dia, né? Desde o momento que você acordou, né? Até o momento que você voltou para casa, onde que os elementos da logística apareceu. É legal você ter essa observação para você começar a entender como, né, essa parte aí, esse setor de logística, está presente em coisas que a gente às vezes nem imaginava. Mas agora que nós vimos aí, né, como a logística, né, se apresenta no nosso dia a dia, vamos entender um pouquinho por que que ela é importante, né? Por que que a logística, então, é tão importante, né? Primeiro, porque uma logística bem feita vai reduzir desperdícios, as empresas e os consumidores vão ter menos perda, né, de recursos. Né? Então, a logística bem feita, né, ela existe para minimizar desperdícios, né, através do planejamento de rotas, né, de embalagens adequadas, de controle de qualidade e validade. Né? Isso é bom para todo mundo, para a empresa e também para o cliente. E aí vai uma outra importância, né, da logística, que é o aumento da satisfação do cliente, que acaba, né, às vezes ficando fidelizado. Por quê? Porque o produto chegou rápido, porque o produto veio bem embalado, né? Tudo isso impacta no nível de satisfação do cliente. Então, toda uma experiência positiva, ela é construída pela logística. Ok? E um outro elemento que, né, traz à tona aí a importância da logística é que torna as empresas mais competitivas. Né? E a logística bem feita traz para a empresa uma vantagem. Observe só, existe um site, não sei se você já comprou dele, que é um marketplace, que é o Mercado Livre. Eu mesmo, muitas vezes, prefiro comprar no Mercado Livre ou prefiro comprar alguma coisa no Mercado Livre do que em outro site. Por quê? Porque eu sei que no Mercado Livre o tempo, o prazo de entrega é respeitado. Fora que o Mercado Livre, ele tem um negócio chamado, né, Mercado Full, que os caras conseguem, em muitos casos, te entregar a mercadoria no outro dia. Isso é uma vantagem competitiva para o Mercado Livre. Veja, esse exemplo que eu estou te dando da minha vida cotidiana. Muitas vezes eu deixo de comprar num determinado site para comprar no Mercado Livre, justamente porque eles têm essa vantagem competitiva no seu processo de logística, que faz com que eu prefira escolher, né, o Mercado Livre. Então, observe que a logística ela é
muito importante, tanto para o lado da empresa quanto, né, para o lado aí do consumidor, né? É um universo gigante aí, né, com vários elementos, mas, né, por hoje, né, estamos chegando aqui na reta final. Espero que você tenha gostado aí dessa introdução, né, aos fundamentos de logística, né? E lembre-se, logística é sobre fazer acontecer, tá? E que você agora com essa nova visão já pode, né, e já possa começar a pensar em como fazer as coisas acontecerem de forma mais inteligente, rápida e sustentável. Te encontro na próxima aula, porque continuamos aqui, né, a nossa jornada dentro desse universo da logística. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!